agora. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu estava num retiro de adolescentes, na Chácara Arca, não sei se alguns conhecem essa chácara. Podem sentar, gente. Sentar. Estava lá na Chácara Arca. Foi um retiro muito especial para mim, Deus falou muito comigo e essa música era tema do retiro. E também um teleférico bateu nas minhas costas naquele retiro. Foi um marco para a minha história. Até hoje tem essa lenda lá de que alguém sofreu um acidente que um teleférico bateu nas costas. Sou eu essa pessoa. Mas estou aqui, ó, 100%. Mãe, estou bem. Tranquila, não deu nada errado, tá bom? Meu Deus, eu quase morri. Oi? Quebrou o dedo no teleférico. Gente, nesse retiro que eu fui, uma pessoa quebrou o pé no teleférico, porque ele chega num pinheiro lá em cima, e aí tem até inclusive um colchão amarrado no pinheiro para amortecer a batida. E a pessoa pôs o pé, quebrou o pé. Aí um outro menino estava tão animado que ele jogou a blusa para cima assim, e a blusa travou a rodana. Travou. E ele no meio, lá no céu, e ele começou a puxar a blusa. De repente ele ficou pendurado na blusa dele, e ele caiu. Quebrou o braço, mas está bem também, graças a Deus. Superou isso tudo. E foi um retiro tranquilo, galera. Foi assim, né? Tranquilo ali. Acho que a igreja terminou de pagar os processos agora, mês passado. Que meu Deus do céu, né? Mas é uma lembrança boa, né? Bom trazer a memória que nos dá esperança. E livramento também traz esperança, né, gente? Livramento do Senhor. Amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz. Aquilo que nós iremos, eu digo, o Senhor irá compartilhar, o que Deus quer compartilhar através da minha vida nessa tarde, nessa noite, é algo que o Senhor me trouxe há mais ou menos um mês atrás, gente. Estava em uma viagem lá deixa eu lembrar aqui, Juazeiro do Norte. Estava em Juazeiro do Norte, aí nessa vida de às vezes, né, estar em hotel, aí você faz o teu trabalho durante o dia, chego muito cedo no hotel, e eu estava orando, aproveitando o tempo para ter tempos longos de oração na presença de Deus, e assim, eu queria colocar muita coisa diante de Deus, eu tinha muita coisa para colocar diante da presença de Deus, mas eu não conseguia falar nada para o Senhor, a não ser me arrepender diante dEle. O único clamor que tinha no meu coração era um clamor de arrependimento, de derramar lágrimas, de chorar na presença do Senhor, de clamar por misericórdia, de me arrepender pelos meus pecados, irmãos. E era isso que vinha naquele quarto de hotel, era simplesmente isso que tomava o meu coração naquelas noites em Juazeiro do Norte. E eu lembro que numa dessas noites veio algo no meu coração muito forte, eu falando para o Espírito Santo de Deus, eu falando para Jesus o seguinte, falei, Jesus, hoje eu sou como aquele cego em Jericó, hoje eu sou como Bartimeu, Senhor, clamando, gritando desesperadamente, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu falo isso, não tem nenhum problema, tá? Fora a infiltração na parede da minha casa, que parece que eu estou num cenário de guerra, fora isso está tudo bem na minha vida, mas veio esse clamor no meu coração, assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero ser como Bartimeu, como esse cego que clama, que chama a sua atenção no meio da multidão, que provoca algo nos céus por conta do comportamento, Deus. Eu quero ser como esse cego que deu esse grito no meio de Jericó, e o Senhor enxergou ele. A palavra de Deus fala que esse cego, Bartimeu, estava ouvindo um barulho, ele estava ouvindo um alvoroço. Ele era cego, ele não via o que estava acontecendo, de repente ele pergunta, gente, que barulho é esse, o que está acontecendo? E aí falam para ele, é Jesus que está entrando na cidade. Quando ele entende que era Jesus que estava entrando na cidade, ele começa a gritar desesperadamente, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que esse grito que aconteceu em Jericó, que é o tema da mensagem aqui, esse grito de Bartimeu, era um grito de reconhecer a soberania de Cristo num nível que aquela multidão ainda não tinha entendido. Aquele cego estava declarando que Jesus era o Messias, aquele cego estava declarando que Jesus era o descendente de Davi, que seria levantado para mudar a história e libertar o povo de Israel. Então, ele, cego, ouviu apenas das notícias em relação a Cristo, mas apenas bastou para ele ouvir dessas notícias para que ele declarasse com toda a força, filho de Davi, Messias esperado, Messias, Salvador, tenha misericórdia de mim. E aí o que os amigos dele falam? Cara, segura tua onda,
segura um pouco. E geralmente assim, gente, quando a gente está num processo de clamar, de uma maneira a provocar o céu, sempre se levantam resistências, né? E ali os amigos falam, cara, segura a onda, grita mais baixo, né? Segura um pouco aí, você está... E aí Jesus o vê. E aí Jesus toca Bartimeu e Bartimeu recebe a visão de novo. Então, esse lugar de um desespero, de uma fome, de uma necessidade de provocar os céus, para que os céus se abram e que nós sejamos tocados, essa necessidade começou a brotar no meu coração. E essa era a minha oração, esse era o meu clamor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí eu estava pensando em construir uma palavra em relação a Bartimeu, olhando para esse grito que foi dado em Jericó. Falei, Senhor, essa coisa de grito também, eu quero abrir um parênteses aqui, né? Esses dias os meus filhos, né, o Henrique e o Mateus, eles estavam no Conectim, no culto de adolescentes, e eu estava pregando aqui, né, gente? Estava pregando para os adolescentes, e você tem que, né, ter aquele entusiasmo ali, né? De repente o Mateus olha para a Fernanda e fala, mamãe, o papai está gritando sem motivo. E a Fernanda teve que explicar, né, que ali podia gritar, né, mas eu tive que me explicar depois para o Mateus porque que eu estava gritando, né, na palavra. Eu dei o exemplo do Valdeir, falei, não, nem todo mundo grita, né? Tem o pastor Valdeir, ele fala de uma maneira mais calma, o pastor Júnior. Já o Sérgio já volta para o padrão, sem motivo, né? Então essas coisas do grito, gente, tá muito vivo aí na minha vida, né? E eu talvez eu dê umas gritadas aí hoje, tá bom? Mas vou tentar me controlar. E aí eu estava falando com o Senhor e veio esse clamor, gente, um clamor de ser tocado, mas de provocar algo nos céus para que seja tocado. Entende? Porque aquele cego Bartimeu não ficou alheio à passagem de Jesus pela entrada de Jericó. Então haviam gritos em Jericó, olha só, da multidão. Aí o que aconteceu? Quem começou a gritar mais alto que a multidão foi Bartimeu. E Bartimeu foi tocado. Eu falei, gente, isso aqui dá uma boa palavra, gritos em Jericó. Daí o Senhor falou, mas espera aí. Guarda essa palavra para uma outra oportunidade, eu quero falar de um outro grito, que antecede esse grito de você receber algo dos céus, que é um grito que foi dado em Jericó, pelo povo hebreu, pelo povo de Israel, quando eles estavam de frente às muralhas de Jericó, que era a primeira cidade da terra prometida que seria conquistada. Lá no livro de Josué, depois que Moisés morre, Josué é estabelecido como sucessor de Moisés, e ele está conduzindo o povo de Deus para a terra prometida. E qual é a primeira cidade da terra prometida? Onde que eles se deparam ao chegar na terra prometida? Jericó. E lá em Jericó, não sei se vocês sabem, mas tem uma história também com gritos. E é isso que eu queria ministrar nessa tarde, nessa noite, que eu entendo que existe algo que Deus quer movimentar em nós, que flui de dentro para fora, que começa a destruir barreiras e nos dá acesso a uma nova estação no Senhor. Desde da pregação lá de setembro sobre a primavera, Deus só tem falado comigo sobre transição. Apesar de manhã eu ter falado várias vezes transação, mas não é transação, tá? É transição. Eu vou pôr na legenda lá, pelo menos, pessoal. Tem inteligência artificial que corrige isso daí? É transição. Avisa, se você encontrar alguém que veio de manhã, avisa que é transição, tá? Porque senão o cara não entendia a mensagem da manhã, gente. Né, que estava falando de câmbio, né? Não é isso, é transição. Obrigado, amor, por me corrigir. Mas vamos lá, vamos entender o que estava acontecendo. Abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 5, versículo 12, para nós entendermos que é o seguinte. Enquanto você abre aí, Josué capítulo 5, versículo 12, irmãos, está acontecendo um tempo de transição muito poderoso no povo hebreu, no povo de Israel. Deus está movimentando eles de um lugar de deserto para um lugar onde eles passariam a plantar e colher, onde eles passariam a possuir, a ter terras próprias. Então Deus estava agora conduzindo o seu povo do deserto para a terra prometida de Canaã. E Jericó faz parte desse território, e a primeira cidade que Josué tem a incumbência, a responsabilidade de tomar é Jericó. Então o povo sabia que havia uma promessa sobre Moisés, que havia uma promessa sobre eles, e eles estavam agora às portas de um tempo novo. Inclusive esse tempo novo, eu vou ler aqui com vocês, que é o capítulo 5, versículo 12 de Josué, que diz assim, ó: no dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu.
Irmãos, o nível de transição aqui é tão grande, é tão profundo, que Deus muda inclusive a maneira de supri-los. Amém? Pega essa chave. Momentos de transição, Deus muda a maneira de nos suprir. Deus faz o improvável na nossa vida. Então era uma transição tão profunda aqui, era uma mudança tão profunda, que a maneira como o povo estava acostumado a receber de Deus iria mudar. Deus estava agora conduzindo-os para um tempo onde eles seriam supridos de uma nova forma. Irmãos, então quando nós estamos num processo de transição, de mudança, de conquista, Deus pode mudar inclusive a maneira como Ele nos supre emocionalmente, a maneira como Ele nos supre financeiramente, a maneira como Ele nos supre. O que mais que tem? Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Deus pode mudar as maneiras como Ele está nos suprindo, amém? Isso faz parte do tempo de transição na presença de Deus. Só que esse tempo de transição, irmãos, era estabelecido pelo próprio Deus. Não foi o povo que tomou as rédeas de uma transição. Era uma mudança que foi estabelecida pelo próprio céu. O céu tinha uma palavra sobre o povo de Deus, e agora era o tempo de cumprir essa palavra. Lá em Josué capítulo 6 diz assim: os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas, ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Antes mesmo de entrar nessa estação de transição, antes mesmo de entrar nessa estação de mudança, antes mesmo de entrar nessa estação de conquista, o próprio Deus fala com Josué: Josué, eu entreguei a você Jericó. Josué, está dado, está estabelecido. Eu entreguei a você, os céus estão abertos para esse novo tempo. Eu entreguei a você. Só que a palavra de Deus continua, fala assim: você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade, não apenas uma vez, mas agora 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam a trombeta. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade, e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Irmãos, é um tempo de transição, é um tempo novo. Deus muda inclusive a maneira como o povo seria suprido, e estamos agora às portas de Jericó. Quem é Jericó? O que é Jericó? Anota aqui para você poder depois, em algum momento, você vai usar essas informações para se passar por inteligente. Anota aí, ó. Jericó, igual eu estou fazendo agora. Jericó é a cidade mais antiga habitada existente. Quem sabia disso? O pastor Valdeir. Galera, daí também vocês estragam. Se vocês sabem, então não levanta para eu me sentir também inteligente, que era esse o objetivo dessas informações. Ah, é verdade, né? Então, é a cidade mais antiga habitada, inclusive, olha só, é a cidade mais baixa do planeta. Ela fica 270 metros abaixo do nível do mar. Jericó significa cidade das palmeiras, ou cidade perfumada, ou cidade das fragrâncias, porque existem muitas palmeiras em Jericó. Ele fica entre o mar da Galileia e o Mar Morto, e é uma região de um oásis no meio do deserto. Então tinha muitos recursos nessa região de Jericó. Era uma terra realmente muito preciosa, né, diante do cenário do Oriente Médio, do deserto. E Jericó é citada na Bíblia pelo menos 70 vezes. Então essa era Jericó que o povo de Deus estava entrando. Só que vamos olhar para a palavra, gente. Deus, antes de colocar o povo, de dizer para o povo a estratégia para tomar Jericó, Deus já garantiu que havia dado Jericó para o povo dele. Entende? Antes de você entrar, empreender no tempo novo, Deus já estabeleceu a vontade dele sobre o povo dele. Então, irmãos, antes de você empreender algo, entenda que Deus, algo dos céus, Deus já está com você. O que Ele quer agora é alinhar o nosso comportamento, que foi aqui aquilo que Ele trouxe como estratégia para o povo de Deus para entrar em Jericó. Então, irmãos, quando Deus tem um empreendimento sobre nós, quando Deus tem a vontade dEle sobre nós, quando Deus está nos movendo para uma transição, quando o Senhor está movendo para o novo, não adianta, irmãos, é a estratégia do céu que precisa nos governar.
era a primeira cidade. A primeira cidade é a primícia. Então o modelo como Deus usaria para que o povo entrasse em Jericó, era um modelo que iria fazer referência para todas as demais conquistas do povo de Deus. Então, o que acontece nesse cenário? Deus está ensinando algo para o povo nessa primeira batalha, nessa primeira conquista, que serviria para todas as demais conquistas. Então era necessário alinhamento, é necessária obediência. Então não adianta querer empreender algo dos céus, irmãos, com estratégias humanas. Não adianta queremos entrar num tempo de transição, num tempo de mudança com estratégias carnais, movidos pela nossa independência, movidos pelo nosso orgulho, movidos pela nossa ansiedade. Nós precisamos entrar no novo de Deus debaixo de uma estratégia dos céus. Nós precisamos entrar no novo do Senhor nessa transição debaixo de uma estratégia dada pelo próprio Deus. Então você vai imaginar comigo o seguinte: Josué chega diante dos guerreiros, diante do povo, falando assim: Deus me deu a estratégia para nós tomarmos Jericó. Essas muralhas irão cair. Eu fiquei imaginando os guerreiros afiando a espada lá, os caras treinando pedrada, os caras pulando corda, né? Tipo, e a música lá do rock tocando no fundo, né? Os caras se preparando para uma batalha, se preparando para uma guerra. De repente Josué fala o seguinte: nós vamos caminhar ao redor de Jericó. Os caras, quê? Como assim? Não, peraí, o que ele tomou, o que deram para Josué? Meu Deus, acho que ele não superou a perda de Moisés, gente. Ele está abalado. Arruma um psicólogo para Josué. Josué, você quer dar um rolê por volta aí de Jericó? Você quer dar uma volta? Cara, essa é a primeira cidade que Deus nos prometeu. Nós estávamos 40 anos no deserto. Nós não sabíamos o que era plantar e colher. Agora você está me dizendo que a primeira cidade que Deus nos deu para assumir esse lugar, nós precisamos dar volta nessa cidade, Josué? Como assim, Josué? As armas estão prontas, o arsenal está pronto, os guerreiros estão prontos. Nós queremos tomar essa cidade. Mas é que quando Deus dá um chamado, quando Deus tem um movimento para nós, não são as nossas estratégias, é a estratégia do céu. Precisa ser aplicada a estratégia de Deus. Então a estratégia de Deus, ela foge do natural. Por quê? Porque nos conduz obrigatoriamente para um lugar de dependência. Porque qual que é o natural? A palavra de Deus fala que os muros e os portões estavam fechados porque o povo de Jericó temia. Então pensa os guerreiros sabendo disso, eles estão com medo da gente. É tudo nosso, é só entrar, é só invadir, vamos tomar posse disso daqui. Não, a estratégia de Deus é antinatural. Contraria o natural. Por quê? Porque precisa nos conduzir para um lugar de dependência. Precisa nos conduzir para um lugar de obediência. Era a primeira cidade é o modelo. Ei, povo de Deus, esse é o modelo, esse é um padrão para que haja conquista, obediência e alinhamento à estratégia dos céus. Então Jericó não poderia ser vencida simplesmente na força do braço, não podia ser conquistada simplesmente pelos seus bravos guerreiros. Era necessário que Deus ensinasse o povo a depender do Senhor. Era necessário que o povo fosse ensinado a obedecer o Senhor. Ei, povo de Deus, vocês ficaram 40 anos no deserto, sabe por quê? Por desobediência. Vocês ficaram lá, uma geração passou e morreu no deserto por causa de desobediência. Quando veio o maná, vocês reclamaram do maná. Quando vocês cruzaram o Jordão, vocês reclamaram. Quando não tinha água, vocês foram lá, bateram na pedra, vocês reclamaram. A desobediência de vocês fez com que uma geração não pudesse entrar na terra prometida. Então agora que vocês estão às portas do novo de Deus, é necessária obediência. Nós vamos começar com uma estratégia que obriga vocês a estarem debaixo de uma obediência radical. Irmão, se Deus tem algo para nós, se você tem uma palavra de Deus, sabe, se você tem um sinal, uma palavra profética, se você tem um testemunho interior queimando em você para fazer algo, submeta à vontade de Deus e à estratégia dos céus. Não existe transição, não existe mudança, não existe profundidade, não existe novo de Deus com estratégias carnais. Irmãos, quantas vezes nós podemos estar naquele diálogo, naquele pêndulo com nós mesmos, tentando nos mover para algo novo, só que debaixo do quê? De frustração, de indignação, de orgulho, de independência. Só que quando há algo de Deus, há estratégia dos céus. Quando há algo do Senhor, é o Senhor que dá a visão, é o Senhor que dá o modelo, é o Senhor que faz o padrão. Porque senão
pode tudo ser comprometido por conta de uma visão dos céus tentar ser aplicada com uma visão carnal. Você está comigo? Então Deus dá algumas instruções para o seu povo aqui, né? Então, chega lá, é a primeira cidade. Existe um padrão de Deus para ser estabelecido como primícia. Aí, povo de Deus, atenção aqui. Essa é a primeira cidade. Então nós vamos caminhar em obediência radical. Por quê? Porque todas as demais conquistas dependem de uma obediência radical. Ei, nós não vamos da maneira humana, carnal, com armas, com pedras, ou seja lá o que for que havia naquela época. Nós vamos debaixo de uma visão, de uma direção celestial. Qual que é a direção? Deem voltas ao entorno de Jericó. Deem voltas, caminhem ao entorno de Jericó. Quero ler aqui com vocês Josué capítulo 6, do 6 ao 9. Josué capítulo 6, do 6 ao 9. Além da obediência radical e além de submeter a uma visão celestial antinatural, Deus ainda dá algumas direções para Josué. E eu quero falar sobre essas direções. Josué capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Então, gente, tem mais uma estratégia do Senhor acontecendo aqui. Tem algo que o Senhor começa a revelar para o seu povo, que é: posicione o sacerdócio. Posicione o sacerdócio. É um tempo novo, é um tempo de transição. Você quer mais profundidade, você quer mais revelação, você quer um rompimento, você quer sair do deserto e entrar no lugar de oásis. Estabeleça o sacerdócio, organize o sacerdócio. O que Deus está falando assim: 7 sacerdotes vão à frente. E sabe o que a palavra de Deus diz? Eu até li 2 vezes aqui, porque fala o seguinte, que depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar. Irmãos, primeiro a gente estabelece sacerdócio. O que é sacerdócio, gente? O que é o meu sacerdócio? O que é o seu sacerdócio? Sacerdócio é nós sermos embaixadores do Senhor aqui nessa terra. Sacerdócio é um homem, é uma mulher que ouve ao Senhor, que é temente ao Senhor, que representa o reino de Deus. Alinhamento do sacerdócio é alinhamento de relacionamento com a presença de Deus. É o responsável por atrair o céu na terra. Então alinhar o sacerdócio é alinhar a nossa vida de relacionamento com Deus, é alinhar a nossa vida de busca e de sede pela presença dEle. Então o que está acontecendo aqui, primeiramente, é vocês querem transicionar para o novo tempo, vocês querem avançar para a terra de oásis, para a terra das palmeiras, para a terra das fragrâncias, para um oásis no meio do deserto. Ei, estabeleça o seu sacerdócio como prioridade. Depois que Josué falou ao povo, os primeiros que começam a marchar são os sacerdotes. Então não são os guerreiros que vão à frente, que começam a marchar e depois o povo marcha. A palavra de Deus diz, eu vou ler aqui pela 4ª vez. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar. A marcha, o movimento, o caminho em direção a essa transição, em direção ao novo do Senhor, começa a partir de uma organização sacerdotal. Não são os guerreiros que se movem e todo o povo se move. São os sacerdotes que se movem e toda a atmosfera se move para cumprir a palavra do Senhor. E a arca da aliança estava no meio deles, a presença de Deus estava no meio deles. Então, ei, sacerdotes, se movam com a minha presença, caminhem com a minha presença, andem com a minha presença. Eu tenho um lugar novo para vocês. Vocês estão agora na divisa do deserto com a terra de Canaã, com o tempo novo do Senhor. Só que para entrar, o que se move primeiro?
é a adoração, é o sacerdócio estabelecido. Não são os guerreiros, não é Josué. Quem se move? Os sacerdotes. O primeiro passo é um primeiro passo sacerdotal. E tudo aquilo que nós movemos no espiritual, depois começa a caminhar junto conosco. Você está comigo, irmãos? Você entende o que está acontecendo aqui? Você entende de um alinhamento sacerdotal, onde a presença de Deus está colocada entre os sacerdotes, e os primeiros a corresponderem a um chamado, os primeiros a corresponderem a uma visão celestial são os sacerdotes, os primeiros a caminharem para entrar nesse novo tempo são os sacerdotes, estabelecidos de acordo com a palavra do Senhor. Então, irmãos, visão do céu se aplica com o coração sacerdotal. Visão do céu não se aplica com visão carnal, com respostas carnais, com respostas humanas, com respostas naturais. Visões celestiais precisam ser aplicadas e vividas por corações sacerdotais. É o que Deus está falando. Ei, você quer mover realidades naturais que estão ao teu entorno, você quer mover para uma nova estação naquilo que você vive, você tem fome por algo novo, você deseja ver mais vidas transformadas, você deseja ver famílias sendo resgatadas, você deseja ver um novo de Deus, um derramado da glória ainda maior, é necessário um posicionamento, antes de tudo, espiritual no Senhor. É necessário manter a arca da aliança, a glória do Senhor, a presença do Senhor em nosso meio, preservar, cuidar dessa arca. Eu quero ler a próxima estratégia aqui, Josué, capítulo 6, versículo 7, que vai dizer assim: em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade, os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Então, mais para frente aqui, nós temos no 9, alguns homens armados iam à frente dos sacerdotes e tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Irmãos, ambiente de adoração, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar, um ambiente de adoração profunda, é um marco para um novo tempo. Uma atmosfera de adoração, coração sacerdotal que vive em adoração. Só que a palavra de Deus fala que os guerreiros estavam à frente da arca, da presença de Deus, e guerreiros estavam atrás da arca. Irmãos, não adianta tentarmos nos mover, não adianta tentarmos caminhar para algo novo de Deus, ainda que seja o próprio Deus que nos deu, sem estarmos protegendo a presença de Deus. Assim como aqueles guerreiros foram levantados para proteger a presença do Senhor, enquanto os sacerdotes adoravam, Deus está nos convocando, Deus está nos convidando a protegermos a presença dEle. Irmãos, muitas vezes nós negociamos a presença de Deus, inclusive aquilo que o próprio céu já derramou sobre nós. Muitas vezes palavras proféticas que nós recebemos, nós negociamos, nós tiramos de vista aquilo que o próprio Deus já derramou através da sua presença nas nossas vidas. Então nós negociamos com comportamentos, às vezes, que não são nem pecado. Às vezes a gente está apenas distraído, alheio em relação à presença do Senhor. E muitas vezes também é pecado, que nós precisamos corrigir, para que realmente a gente possa avançar para aquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Amém? Então, nós precisamos proteger aquilo que nos trouxe até aqui. Nós precisamos proteger aquilo que o Senhor fez na nossa vida de forma tremenda. Irmãos, quantas palavras, quantos livramentos, quanto tempo que nós já dispensamos na presença do Senhor, que gerou vida, que corrigiu caminhos, que trouxe palavra, sabe, que trouxe vida para nós, e muitas vezes nós negociamos essa atmosfera da presença do Senhor e deixamos de proteger aquilo que nós mesmos estamos buscando. Gente, às vezes nós podemos nos ver nos dedicando muito mais à visão dos outros do que à visão que o próprio Deus colocou no nosso coração. Às vezes a gente pode estar correspondendo mais à visão de outros do que o que o Senhor quer realizar em nós. Nós precisamos equilibrar o tamanho da responsabilidade, do chamado que Deus tem sobre nós com a nossa correspondência.
Porque pode ser que a nossa correspondência seja muito tímida em relação ao lugar que o Senhor quer nos conduzir. Então o Senhor tem lugares altos para as nossas vidas. Então o Senhor tem um lugar de oásis para nós. Então o Senhor tem um lugar que nos tira do deserto para uma terra prometida. Mas a nossa correspondência a essas palavras, ou a nossa correspondência, sabe, ao poder de Deus, às experiências que Ele já nos deu, é muito tímida. É muito tímida, é muito simplista, é superficial, sabe? É quase que humana. Ou ela é religiosa. Então, nós precisamos alinhar o comportamento da nossa vida com as palavras que nós recebemos. Nós precisamos alinhar o nosso comportamento à fome que nós dizemos ter. Então, nós precisamos proteger, irmãos, essa é a estratégia de proteger a presença de Deus. E a presença de Deus ela é protegida também com a adoração. A palavra de Deus fala, enquanto os sacerdotes adoravam, porque o único barulho, o único som que se ouvia durante essa empreitada era o som da adoração. Irmãos, e a adoração ela é muito importante. Proteger a presença é adorar ao Senhor, porque a adoração nos conecta de novo com quem nós somos no Senhor. A palavra de Deus fala, né, que tu, Senhor, me teceste ainda quando eu era substância informe, tu me vistes ainda quando eu era substância informe. Deus foi Ele quem nos fez, e Ele sabe quem nós somos. Veja bem, quando o Senhor nos vê, quando nós ainda éramos substância informe, a palavra de Deus está falando que Deus estava nos formando na presença dEle. Deus estava nos criando, nos formando em sua presença. Então, irmãos, a adoração é o caminho mais rápido para nós voltarmos para o lugar onde nós pertencemos. Então, por isso que muitas vezes quando a gente está aqui nesse lugar de adoração, parece que as vozes e as fortalezas da nossa alma, elas se prostram. Sabe, quando a gente começa a adorar ao Senhor, parece que as vozes elas começam a serem subjugadas, sabe, porque nós nos conectamos com o propósito de Deus, nós nos conectamos com a nossa essência, nós conectamos com a verdade de quem nós realmente somos. A adoração me leva a declarar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é vida. Então quando eu adoro, eu começo a entrar em acordo com as verdades dos céus. Quando eu adoro, eu começo a concordar com a verdade de Deus sobre a minha vida. Então como que eu protejo a presença de Deus para poder me mover para aquele lugar onde eu sei que é uma palavra sobre a minha vida? Em adoração, em profunda adoração, debaixo de uma adoração que não cessa, debaixo de um lugar onde eu declaro as verdades de Deus sobre a minha vida, onde eu alinho aquilo que eu penso com aquilo que eu declaro através da adoração. Isso me conecta com os céus, isso me conecta com a vontade de Deus, isso me conecta com um lugar que eu pertenço. A adoração é uma chave, irmãos, nesse processo de transição. A adoração é uma chave. É um lugar onde as vozes elas começam a ter menos peso sobre nós. É um lugar onde os nossos pensamentos, os diálogos internos começam a encontrar um lugar de calmaria diante da declaração das verdades de Deus sobre as nossas vidas. Então a adoração ela não pode cessar. Ela precisa caminhar conosco até que Jericó venha abaixo. Até que Jericó seja destruída. Nós precisamos permanecer em adoração, amém? Seguindo, nós precisamos silenciar para depois reivindicar. Esse aqui é forte, gente. Nós precisamos primeiro silenciar para depois reivindicar. Está aqui o versículo que fala, né? Ah, não está. Está lá, 6,16. Que fala: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Gritem, o Senhor lhes entregou, porque o povo de Deus foi fiel a esse processo. Mas o que eu quero trazer aqui é que antes de gritar, foi necessário silenciar. Antes de reivindicar, foi necessário silêncio. E eu quero ler aqui com vocês Josué 6, versículo 10, diz assim: Josué ordenou: não soltem um grito de guerra, não digam uma palavra, não digam palavra alguma, até que eu lhes dê a ordem, então gritem. Então, irmãos, primeiramente é necessário silenciar, para depois reivindicar. Essa é uma parte do processo.
Era necessário que Josué desse essa ordem para o povo de Deus, porque Deus conhecia o nível de reclamação daquele povo. Deus conhecia o nível da dureza de coração daquele povo. Então, quando Deus dá uma estratégia para a primeira conquista, Deus está falando: ei, Josué, fala para o povo se calar. Calem-se, fiquem em silêncio, até que toda a estratégia ela seja cumprida. Então, irmãos, enquanto nós nos calamos, enquanto nós estamos em silêncio, nós evitamos de deixar com que conjecturas acabem impactando, comprometendo nós de entrarmos no novo tempo no Senhor. Então o silêncio nos ajuda a combater conjecturas, o silêncio nos ajuda a combater ambientes desfavoráveis para o cumprimento da palavra e da promessa de Deus sobre nós. O silêncio guarda o nosso coração de reclamarmos. Pensa só, a quantidade de guerreiros que havia ali no meio do povo de Israel. Pensa se esses caras pudessem falar enquanto eles estavam caminhando. Falei, cara, não acredito que a gente vai dar mais uma volta hoje, cara. Puxa, podia fazer um cardio ali na bicicleta, aqui eu estou dando volta em torno de Jericó. Meu Deus do céu, cara, o que tem na cabeça de Josué? Cara, a gente vai andar de novo aqui, eu estou com a minha espada aqui. Chegou agora, comprei na Amazon. Entregaram ontem lá em casa novinha, afiadinha, da Nike. Meu Deus, eu estou dando volta aqui em torno de Jericó. Que tipo de líder que é esse, que diante de uma conquista quer dar volta em torno dos muros de uma cidade? Então, para combater as conjecturas, para combater as mentiras de Satanás, para combater as dúvidas, para combater a incredulidade, Deus dá uma ordem: ei, silêncio! Silenciem! A única voz que vai ser ouvida durante esse processo é da adoração. São os sacerdotes com as trombetas, eles irão adorando, enquanto o restante do povo se cala. Irmãos, isso é muito sobrenatural. Irmãos, isso é muito espiritual, porque aquilo que nós declaramos no nosso coração compromete a visão de Deus em nossas vidas. Porque aquilo que nós declaramos, a maneira como nós nos relacionamos com a promessa de Deus, pode acelerar os tempos ou pode comprometer aquilo que Deus quer derramar sobre nós. E nós vemos isso na palavra de Deus, porque quando o povo murmurava, quando o povo reclamava, vinha juízo sobre eles. Uma geração não entrou na terra prometida por conta de murmuração e reclamação. Moisés foi lá e feriu a rocha, e por isso, naquele tempo ele não pisou na terra prometida, porque ele cedeu a uma pressão do povo que reclamava. Então o que Deus está falando: ei, fixe os seus olhos na promessa, ei, fixe os seus olhos naquele que prometeu, fixe os seus olhos em mim. Silêncio, o único som que eu quero ouvir agora é da adoração. Adorem ao Senhor, enquanto vocês marcham em silêncio. Isso é muito espiritual. E isso é uma chave muito importante. Esse silêncio, irmãos, estava acontecendo. As portas que dividiam deserto e terra prometida. Por que Deus pediu silêncio? Por que Deus pede silêncio absoluto? Irmãos, é necessário guardar as promessas de Deus no nosso coração. Nós precisamos confiá-las ao Senhor num lugar de adoração. Nem todo mundo entende o que é espiritual. Nem todos entendem o espiritual. Inclusive, no meio de um povo que viveu sinais e maravilhas, nem todos entendiam que aquilo era um movimento espiritual. E se as vozes pudessem ser liberadas, poderia comprometer uma estratégia. Eu duvido, mas eu duvido que o povo terminaria os 7 dias se eles pudessem falar. Eles não terminariam. Eles iriam brigar entre eles, eles iriam desistir, alguns iriam ficar em casa. Eu acho que Josué ia terminar com ele, mais meia dúzia dando volta ao entorno de Jericó. A adoração e o silêncio. O silêncio, irmãos, é um lugar de aquietar a nossa alma. O silêncio é um lugar de submeter a nossa alma ao Senhor. O silêncio é um lugar onde nós estamos declarando para Deus que Ele governa sobre os nossos pensamentos, que Ele governa sobre os nossos sentimentos. O silêncio, ele vai nos preservar no momento de transição. Nós precisamos entender que isso é muito espiritual, porque antes de reivindicarmos algo, é necessário silenciar. Silenciar a alma é submeter. Submeter é obediência. Todos esses passos, eles convergem para um lugar que o Senhor estava pedindo para que o povo dele seguisse, que é obediência radical. Obediência.
todos esses passos, eles se escondem atrás, ou eles estão por detrás de uma obediência radical. Então, silêncio, silencie antes de reivindicar. Chega o momento da reivindicação, chega o momento, mas a nossa alma agitada, a gente pode comprometer. O nosso diálogo interno pode comprometer. Eu comentei de manhã, às vezes o nosso diálogo interno é pior do que as setas de Satanás sobre a nossa mente. Às vezes a maneira como nós mesmos começamos a conjecturar é algo que atrapalha o mover de Deus sobre as nossas vidas. Existem conjecturas na nossa alma que nos tornam irreconhecíveis a nós mesmos. Ao passo de nós acreditarmos que todas as experiências que nós vivemos no Senhor são simplesmente movimentos naturais, são coincidências. Então essas conjecturas, elas podem apagar o espírito. Sabe, essas conjecturas podem querer humanizar aquilo que de sobrenatural Deus já fez sobre as nossas vidas. Isso é muito sério, porque se a gente fala de conjectura, de alma, quantas pessoas extremamente sensíveis ao Espírito Santo, quantas pessoas extremamente proféticas, quantas pessoas com dom de palavra, quantas pessoas com potenciais absurdos, às vezes não chegaram, não entraram em Jericó por conta das vozes internas, por conta do barulho da alma. Irmãos, esse é um lugar de profunda dependência do Senhor. Esse é um lugar de profunda obediência no Senhor. Silenciar, esperar no Senhor. A estratégia do céu se cumpre com comportamento sacerdotal. Um comportamento sacerdotal se submete ao processo, se submete ao Senhor, se submete. E era isso que Deus estava orientando o povo dele. Ei, silêncio, silêncio, porque eu vou agir no meio de vocês. Silêncio. Em Josué, capítulo 6, versículo 4, eu quero trazer outro ponto aqui, que diz assim, fala assim, 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No sétimo dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam a trombeta. Então tinha a estratégia de 7 dias. Até o 6º dia, o povo de Deus iria dar uma volta apenas em torno dos muros de Jericó. No 7º dia, eles dariam 7 voltas. Irmãos, quanto mais próximos nós estamos de um romper, quanto mais próximos nós estamos de transicionar, quanto mais próximos nós estamos de uma conquista, mais trabalho nós teremos. O Senhor nos levará para uma estação de nos dedicarmos mais, de nos envolvermos mais, de correspondermos mais. É um momento onde a nossa correspondência anterior que nos trouxe até aqui não será mais suficiente. Não porque ela não foi boa, mas é porque é necessário para entrar em Jericó. Então nós estamos falando de uma terra de deserto para entrar agora no oásis, na terra das palmeiras. Então é necessário, antes de chegarmos no oásis, muito trabalho. É necessário muita organização. É necessário muita dedicação. Irmãos, olha o que os céus estão orientando o povo de Deus a fazer para que eles entrem na primeira cidade da terra prometida. Olha o nível de obediência, olha o nível de alinhamento que é necessário. Organização sacerdotal, proteger a presença de Deus, silenciar, obediência radical. Tudo isso, gente, é apenas um modelo de Deus para que nós possamos viver isso hoje. Debaixo de obediência, irmãos, a obediência ela é antinatural. Nós passamos um ano inteiro aqui sem agenda. O ano inteiro não, né? Quase um ano inteiro. E aí a gente foi abrindo as agendas de uma forma muito estratégica, de acordo com o que nós sentíamos que Deus estava permitindo. Irmãos, um ano inteiro sem agenda, gente. Gente, isso é muito antinatural. Irmãos, isso daí significa pagar um preço por obedecer aquilo que Deus nos deu como visão. Porque qual que é a necessidade? Agenda. Qual que é a necessidade? Vamos fazer agenda. Vamos reunir a galera. E a falta de agenda, irmãos, compromete humanamente uma igreja.
Porque a agenda, ela também é usada por Deus para que a igreja funcione. Mas Deus nos deu uma visão de uma agenda em branco. E agora, por causa de uma necessidade natural, eu vou corromper uma visão celestial. Agora, por conta de uma necessidade natural, porque pode ser que alguns bancos aqui estão vazios por falta de agenda. Mas mais vale obedecer ao Senhor do que corresponder à necessidade humana. Então não vale, a conta não fecha, e é um caminho sem volta, quando nós estamos correspondendo à necessidade humana, em detrimento da vontade de Deus, e da estratégia dos céus. Então se Deus pediu um ano sem agenda, ainda que comprometesse muitas coisas, nós vamos viver um ano sem agenda. Por quê? Porque é antinatural, e isso mostra submissão a uma visão celestial. Submissão. Estamos debaixo dessa visão, é isso que Deus nos deu, é essa visão que nós temos, então nós vamos caminhar debaixo disso, ainda que isso nos custe. Por quê? Porque o Senhor está nos conduzindo para a terra das palmeiras, porque o Senhor está nos conduzindo para Jericó, porque o Senhor está fazendo com que as muralhas da nossa mente, elas sejam quebradas, que as muralhas, as resistências dos nossos corações sejam destruídos, para que finalmente nós entremos num descanso do Senhor, para que finalmente nós entremos no novo do Senhor, para experimentar um novo nível de sermos supridos pela presença de Deus. Deus muda tudo nesse lugar, gente. Deus muda tudo. Quando o Senhor quer fazer algo, Deus muda tudo. Deus muda tudo. Deus não olha para a condição natural, simplesmente ao estalar dos dedos de Deus, Deus muda uma atmosfera, Deus muda uma cidade, Deus muda uma igreja, Deus muda um governo. Deus muda tudo, Deus transforma tudo com o simples relance do olhar dEle. O que nós precisamos fazer é nos submetermos à estratégia dos céus e aquietarmos a nossa alma e andar em obediência radical. Tudo está debaixo do governo dEle. Josué tem um encontro com Deus. Deus dá uma estratégia a Josué. E a frase que Deus fala para Josué: eu já entreguei Jericó em suas mãos. Antes de empreender, havia uma palavra. Irmãos, antes de nós fazermos alguma coisa, há uma palavra sobre nós, há uma palavra sobre a sua vida. Então não comprometa a estratégia para cumprir a vontade de Deus sobre a sua vida, enfiando os pés pelas mãos, tentando humanamente, carnalmente, produzir aquilo que os céus te convidaram a viver. Compromete o propósito e a entrada num tempo de descanso, e a entrada num tempo de conquista. Irmãos, nossos olhos espirituais precisam estar ligados, os nossos olhos espirituais precisam estar acesos. Irmãos, eu comentei de manhã, nós estamos aqui, pregando aqui, último domingo de novembro, último domingo, do mês. Os olhos, irmãos, já estão em 2024. O mover do Espírito, o clamor já está para aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós em 2024. Nós precisamos entrar numa atmosfera de visão celestial, de impressões, e transformar essas impressões em comportamentos de alinhamento e obediência à estratégia de Deus para aquilo que Ele quer derramar. Nós precisamos ver aquilo que Deus está vendo, nós precisamos sentir aquilo que Deus está sentindo, mas parece que às vezes nós estamos alheios ao movimento dos céus por conta dos ruídos, barulhos, conjecturas, mentiras, independência. Mas Deus está movendo algo sobrenatural. Deus está movendo algo sobrenatural. Nós estamos no 7º dia. Nós estamos nos movendo para que as muralhas caiam e que nós realmente entremos no oásis do Senhor sobre a nossa vida. Obediência, irmãos, obediência. E tudo tem um custo, tudo tem um custo, e custa caro obedecer ao Senhor. Custa inclusive pessoas que você ama. Custa caro obedecer ao Senhor. Custa caro um comportamento sacerdotal, mas é só nesse lugar que se cumpre a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Seguimos, vamos ver se eu tenho mais palavra aqui. Amém? Irmãos, alguns comportamentos nossos, eles provocam os céus. É verdade, alguns comportamentos nossos, eles provocam. A gente provoca o Senhor, a gente atrai o Senhor com alguns comportamentos nossos. Foi o que aconteceu com o cego Bartimeu, o mendigo, lá em Jericó. Do grito que ele deu: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O comportamento dele
a maneira como ele reconhece Jesus como Messias no meio de uma multidão, a maneira como ele se expõe no meio de uma multidão, a maneira como ele supera as vozes da alma, da mente dele, porque se ouvia muito a respeito de Jesus, mas havia só uma declaração no coração dele, entende? Havia muitos rumores a respeito de quem Jesus era, um rebelde, alguém querendo se passar pelo Messias, um rabino, um mestre, um fariseu. Havia muitos ruídos em relação a quem Jesus era, mas naquele cego havia só uma declaração: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pensa Jesus olhando para um cego, que não tinha condições de vê-lo de forma natural, mas que no Espírito reconheceu quem Cristo era. Provoca os céus, irmãos, quando a gente não enxerga ainda no natural, mas o nosso Espírito começa a clamar por aquilo que Cristo realmente é, por aquilo que Cristo realmente faz, quando naturalmente nós não conseguimos ver, mas o nosso coração é uma única declaração: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Opa, é um lugar de acesso. Eu provoco os céus, eu atraio a atenção de Jesus. Então, quando a multidão estava passando, foi Jesus que notou Bartimeu, foi Jesus que percebeu. Agora não era o grito da multidão, agora não era o grito de Bartimeu, agora era o próprio Cristo falando: ei, quem é esse jovem? Ei, quem é esse rapaz? Ele é só um mendigo, vem cá. Aquilo que os seus olhos espirituais viram em mim, você vai ver agora com seus olhos naturais. Você está curado. Você vai enxergar. Enxergue aquilo que você declarou. Veja a face do Messias que você declarou. Porque antes de você enxergar com olhos naturais, houve um clamor interior. Então agora você vai ver aquilo que você declara. Você está entendendo o que acontece? Você está entendendo como a gente provoca os céus? Você está entendendo como a gente cria uma atmosfera? Irmãos, aquele mendigo só tinha uma expectativa, ele só tinha uma única esperança, e ela se chamava Jesus. Jesus, e isso provoca os céus. Irmãos, queremos provocar os céus? Obediência radical. Obediência radical provoca os céus. Silencia sua alma. Silêncio na alma provoca os céus, porque é um lugar de domínio próprio, é um lugar onde nós submetemos o nosso eu ao governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, onde nós submetemos as nossas próprias vontades, a nossa justiça própria, onde nós submetemos tudo aquilo que nós somos ao governo do Espírito Santo de Deus. Isso provoca os céus. Submeter ao Senhor provoca os céus, e foi isso que Deus está fazendo aqui, está começando a mover o povo para uma conquista. Alinhamento de sacerdócio, alinhar o sacerdócio, proteger a presença. Irmãos, como transacionar, perdão, eu errei a palavra, como transicionar sem proteger a presença? Como mudar de estação sem proteger a presença? Irmãos, às vezes a gente está em pecado, às vezes a gente está em distrações absurdas, às vezes nosso coração está distante da palavra de Deus, distante do Senhor, e nós temos o desejo de fazermos algo, mas o que Deus está nos pedindo é um alinhamento sacerdotal, um alinhamento, porque a estratégia é do céu, a vontade é do céu, a palavra é do céu. Antes mesmo de empreender essa jornada, Deus já havia falado para Josué: Josué, hoje eu te dei Jericó, agora você só obedece, agora você só caminha diante de uma obediência radical. O que é o problema, gente? O problema é quando a gente quer dar o grito de reivindicação sem adoração. O problema é quando a gente quer reivindicar sem adorar. O problema é quando a gente quer gritar sem sacerdócio, sem relacionamento com o Senhor. O problema é quando a gente quer gritar, quando a gente quer dar o grito na hora errada, sem proteger a presença. Existe um grito de conquista que precisa ser dado para quebrar as fortalezas que querem nos manter no deserto. Existe um grito, uma reivindicação que ela realmente precisa ser dada para nós rompermos do lugar de deserto para o lugar do novo de Deus. Amém? Existe um grito aí dentro de você que precisa ser dado, um grito de reivindicação daquilo que Deus já te prometeu. Mas esse grito precisa acontecer num lugar de obediência à palavra de Deus, de submissão ao Senhor.
Irmãos, existe realmente essa reivindicação, existe realmente esse clamor, ele precisa fluir de nós, assim como fluiu de Bartimeu. Ele precisa ser declarado, ele precisa chamar a atenção, ele precisa ser alto, ele precisa provocar algo nos céus. Mas Deus está nos convidando a um alinhamento com a palavra dele, a um alinhamento com o sacerdócio. Eu queria mesmo pregar outra coisa, gente. E eu acho que a terceira palavra sobre transição que eu estou ministrando, mas é a única coisa que Deus vem me falando nesses últimos tempos. E eu creio que os meus olhos já estão numa declaração profética que está testemunhando interiormente aqui no meu coração, irmãos. Eu não temo, eu não tenho inseguranças hoje. O que Deus construiu nesses últimos tempos foi uma profunda convicção sobre nós. Eu tenho certeza daquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Deus tem um lugar de oásis, Deus tem um lugar das palmeiras. Os muros de Jericó eles serão abalados, eles serão destruídos. Os muros de Jericó eles vão cair ao som das trombetas. Depois da 7ª volta, os muros vão cair. Amém? Coloque-se de pé. Vamos adorar a Deus mais um pouco. Jesus é bom, gente. A única coisa que o Senhor quer, através de uma palavra como essa, a única coisa que o Senhor quer é nos convidar para estarmos mais perto dEle. O único propósito de uma pregação é que nós realmente nos conectemos com o céu, com a vontade dos céus na terra. Deus não quer gerar em nós nenhum sentimento que não seja de esperança, para nós avançarmos naquilo que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Nenhum sentimento que é gerado que não seja de esperança vem do Senhor. O Senhor quer renovar a nossa esperança. O Senhor quer produzir em nossos corações sacerdotais que frutificam. O Senhor quer nos levar para uma terra onde nós iremos plantar e colher. Irmãos, olha só, Deus mudou a relação de provisão. Amém? Você está aqui? Porque agora você vai querer ficar esperto, tá? Porque o negócio é de prosperidade. Aí você vai, se você não prestou atenção até agora, presta agora. De prosperidade, né? Tipo o labrador ali, né? Você mexeu no pacote ali do lanche, né? Ele já sabe que está vindo alguma coisa boa, né? Então, Deus mudou uma relação de provisão com o seu povo. Você está entendendo? O maná nunca mais foi visto. É que o Senhor está sendo muito específico aqui, cara. O Senhor está sendo muito específico com algumas pessoas aqui. O maná nunca mais foi visto. O maná nunca mais foi visto. Depois que eles começaram a plantar e colher, quando eles estavam às portas da terra prometida, porque Deus mudou a relação de provisão. Deus está mudando a relação de provisão conosco. Deus está mudando a relação como Ele provê a nossa casa agora. Só que o plantio e a colheita, ele é muito mais abundante. Ele é muito mais diversificado. Deus está mudando, gente, a relação de provisão. Você está aqui comigo? Você quer que Deus mude a relação de provisão? Você quer que Deus agora não seja somente com base na misericórdia, mas seja num lugar de derramar de profunda provisão do Senhor sobre a sua vida? Irmãos, esse lugar novo, esse oásis do Senhor, Ele compõe muitas coisas novas no reino de Deus. Ele nos transforma de dentro para fora, muda nossa mente, quebra barreiras que impedem a gente de entrar numa estação nova de Deus. Ele nos move com ímpeto, com alegria, com energia, para aquilo que nós cremos que os céus irão derramar. Ei, o Senhor está removendo dúvida. Sabe por quê? O Senhor está te falando aqui, ó. É antinatural, mas é onde eu quero você. É antinatural, mas eu estou estabelecendo sobre você uma nova relação de provisão. Eu sou o Deus do maná, eu sou o Deus do teu maná, mas eu sou o Deus do teu plantio e da tua colheita. Aleluia! Existe uma relação dinâmica nesse lugar, de prosperidade, de conquista, de descanso, de vida, de alegria, de progresso. Eu vejo um novo nível de alegria sendo derramada sobre algumas casas aqui. A alegria do Senhor. Você
se acostumou e você se perguntava: Senhor, eu quero sentir a tua alegria, Deus. Eu estou na linha, estou andando na linha, mas está faltando alegria. Está faltando alegria. Você sabe que é você. Deus está renovando a alegria da tua casa, uma porção maior da alegria dele sobre você. Aleluia, Senhor. Alinhamento sacerdotal. Os nossos filhos irão perceber, nossa casa irá perceber, nossas esposas, a esposa irá perceber no marido, o marido irá perceber na esposa, a família irá sentir um novo nível de alinhamento sacerdotal, porque o relógio está chegando na hora de despertar. Deus está derrubando os muros de Jericó. aleluia. Eu vejo águas que correm como um rio, gente. Eu vejo águas que correm como um rio. Daqui a pouco vai ser uma corrente impetuosa, que nós já não saberemos mais de onde vem, nem para onde vai. Mas eu ouço o som das águas saindo da nascente, e a nascente é o trono de Deus. A nascente é o trono de vida do próprio Deus. Tem alguma coisa nova acontecendo aqui nessa tarde. Tem alguma coisa nova acontecendo de dentro para fora. Tem alguma coisa nova sendo liberada sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, nós te reconhecemos aqui nessa tarde. Jesus, nós te reconhecemos aqui nesse lugar. Jesus, não há outro que nós reconheçamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. É o teu nome que nós entronizamos aqui, é o teu nome que nós declaramos aqui. Ei, o lugar dessa estação nova não é um lugar produzido humanamente, mas é o próprio Cristo nos conduzindo. Venha, povo amado meu, para o novo tempo, para o novo lugar. Tem algo novo, não pare. Não pare, porque eu estou vendo casas recebendo alívio. Eu estou vendo casas recebendo alívio. Eu estou vendo casa recebendo propósitos. Eu estou vendo reconstrução, muros sendo reconstruídos do Senhor. Mas isso fala de relacionamento familiar. Eu vejo corações de homens se transformando, se convertendo ao coração das suas esposas. E eu vejo o coração das esposas se convertendo ao coração dos seus maridos. Ei, Deus, tem algo novo. Olha o cheiro das águas tomando esse lugar. Olha o cheiro das águas. Olha o cheiro desse lugar das fragrâncias. Vem, Espírito de Deus. Eu sinto que eu preciso orar por alguns aqui nessa noite. Eu sinto que Deus irá mover coisas específicas em algumas pessoas aqui nessa noite. Não somos nós, não é humano, é o próprio Deus que quer ministrar os nossos corações. Não pare de adorar. Ei, não pare de adorar. Nessa adoração existe transição. Nessa adoração existe um lugar de oásis. Não pare de adorar, porque nessa adoração existe resposta. Não pare de adorar, porque nessa adoração existe cumprimento de palavra. Não pare de adorar. Chorarabacei. Olha só. Quero falar uma coisa aqui. Isso é algo muito específico, tá? Deus está removendo uma preocupação familiar. Deus está removendo uma angústia por pessoas que você ama. Deus está removendo uma preocupação e uma angústia por pessoas que você ama. Sabe por quê? Porque o teu clamor aqui vai começar a transformar a vida dessas pessoas.
É isso que o reino de Deus faz, irmãos. Primeiro nós nos arrependemos, primeiro nós reconhecemos, filho de Davi, andamos em obediência e reivindicamos agora. Isso mesmo, podem vir, pode vir. Deus está removendo a angústia, porque Ele vai trazer salvação. O nome dEle é salvação. Ele está trazendo salvação. Jesus, Jesus é o teu nome entronizado aqui. Jesus é o teu nome declarado aqui. Angústia, você vai embora hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Novo tempo do Senhor. Uma nova relação de provisão. Eu ouço aqui, ó, espiritualmente, como se você estivesse dizendo: eu já fiz de tudo, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, mas está chegando o dia, o sétimo dia. Chorabacandara sobe a baçoia. Está chegando o sétimo dia. Eu já fiz de tudo, mas é tempo de fazer nada. É tempo de aquietar a alma. É tempo de dar o governo a Ele. É tempo de orar, de submeter. É tempo de alinhamento. Porque os olhos do Senhor estão sobre você. Porque os olhos do Senhor estão sobre você. Porque o teu clamor chega aos céus. Porque a tua adoração chega aos céus. Rompe, Senhor. Teu novo. Pastores e diáconos podem orar. Pastores e diáconos podem orar. Chora babababa, novo de Deus. O renovo sobre a tua fé agora. É o renovo sobre a tua fé agora. É o renovo sobre a tua fé agora. O Espírito está alimentando a tua fé agora. A tua fé. Chora babá, o avivamento na tua fé. O avivamento no teu clamor. Chora babá, sim, Jesus. Nós entraremos no novo do Senhor. Teu nome é Deus que cura. Teu nome é Deus que sara. Teu nome é Deus que limpa. Que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem.
sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas
Senhor tocou no meu coração aqui, não ia fazer isso. Mas o Senhor falou assim: eu quero dar mais uma oportunidade, porque tem uma unção aqui para isso. Aleluia. Você que sabe, você que deseja, você que precisa de uma mudança da maneira como Deus está te provendo. Assim como foi com o povo hebreu, assim como foi com o povo de Israel, que estava acostumado com o maná, mas a partir das primeiras colheitas, o maná nunca mais foi visto. Você precisa de uma mudança na maneira como você se relaciona com a provisão do Senhor. Deus está te chamando aqui. Deus está te chamando. Isso mesmo. Eu quero fazer um ato profético. Esses panos dourados aí, coloque na frente de todas essas pessoas que entrarem na frente, que vierem na frente para essa oração. Eu quero colocar esses panos dourados aqui, que vai representar a provisão do Senhor. Põe isso, se organizem assim. Isso vai ser um ato profético. Se Israel deu voltas em torno de Jericó, o que é um paninho dourado, né, gente? Aqui, ó, para todo mundo pisar numa nova terra de provisão. Nova terra de provisão. Não pode empurrar o irmão, tá? Tem que caber todo mundo. Mas antes disso eu quero falar algo para vocês. É com muito temor e na presença de Deus que eu falo isso. Mas é necessário um movimento nesse lugar. E Deus irá transicioná-los nesse sentido. Quero pedir para vocês virem à frente. Podem pisar aí nesse novo lugar. E os pastores e diáconos vão orar com vocês agora. Nós iremos orar. Gente, veja se todo mundo tem espaço ali. Qualquer coisa, tem mais um pano aqui com a Dani. Não deixa ninguém de fora. Vê se tem alguém lá atrás que não conseguiu. Vai chegar um pano dourado lá atrás. Uma nova relação com a provisão dos céus. Orando, todos vão receber em posição de mãos. Nós vamos liberar esse novo tempo. Estamos falando de um novo relacionamento com a provisão do Senhor. Chorabababas. Com